O mercado da bola virou palco de mais um daqueles episódios que parecem saídos de um roteiro de ficção. Mas não é boato, não é especulação vazia, e muito menos exagero. A oferta que está prestes a ser colocada na mesa representa mais do que um simples interesse por um atleta. Representa uma virada de chave no futebol moderno. Estamos falando de uma movimentação que promete quebrar recordes, abalar estruturas e provocar reações nos bastidores que até pouco tempo atrás pareciam impensáveis. O futebol, que há décadas mistura paixão, estratégia e milhões de euros, agora assiste à entrada de uma nova variável, o ilimitado. Quando uma proposta beira o inegociável, quando o valor ultrapassa qualquer referência do passado, a pergunta inevitável surge: qual será a resposta? E foi exatamente essa a pergunta que dominou os noticiários, os bastidores e as redes sociais nas últimas horas. Porque, diante de uma cifra tão surreal quanto concreta, o que se esperava era hesitação, reflexão, talvez até silêncio. Mas o que veio não foi nada disso. A resposta, direta e sem floreios, mostrou que nem tudo pode ser comprado. A proposta gira em torno de 350 milhões de euros. Um valor que, para muitos, ultrapassa não apenas o razoável, mas o compreensível. Uma quantia que colocaria o autor dessa negociação como o mais caro da história do futebol, superando todos os recordes anteriores e reconfigurando o mercado para um novo patamar. Mas tão importante quanto o valor é a origem dessa proposta. Não veio da Europa Ocidental. Não veio das ligas tradicionais que costumam disputar os grandes talentos. Ela partiu de um projeto ambicioso, com objetivos claros de se firmar como potência global. Um projeto que nos últimos anos já vinha colecionando nomes, títulos e atenção, e que agora mira ainda mais alto. O destino imaginado por quem fez a oferta é ousado, bilionário e carrega consigo a promessa de protagonismo imediato. Infraestrutura de primeiro nível, liberdade para construir sua imagem e, claro, um salário que qualquer outro clube do planeta teria dificuldades em igualar. Os termos são agressivos, tanto em valor quanto em discurso. É o tipo de proposta que muda carreiras, muda vidas e, em muitos casos, muda até princípios. No entanto, como toda proposta que vem com esse peso, a resposta carrega ainda mais impacto. Porque no futebol, o não pode valer mais do que o sim. O fico pode soar mais forte que o vou. E quando alguém que tem o mundo aos pés decide ficar onde está, por convicção, não por contrato, isso diz muito sobre o que realmente importa. Esse é o cenário. Um império financeiro disposto a tudo por uma estrela. Uma resposta que pegou muitos de surpresa. E uma reviravolta que ainda vai ecoar por muito tempo nos bastidores do futebol internacional. Mas antes de entender a resposta, precisamos entender a proposta. E mais ainda, o que ela representa para o presente e o futuro do esporte. Não se trata apenas de números. Embora a cifra seja a manchete, o que está em jogo aqui é algo muito mais profundo. A proposta em questão representa o ponto máximo de um projeto esportivo que não tem medo de gastar, não tem medo de ousar e, sobretudo, não tem medo de provocar. O que está sendo oferecido não é apenas um salário astronômico, é protagonismo imediato, liberdade de imagem, estrutura de elite e, principalmente, a promessa de ser o símbolo maior de uma nova era. Quem faz uma oferta de 350 milhões de euros não está simplesmente tentando contratar um jogador, está tentando enviar uma mensagem ao mundo. Está dizendo: estamos prontos para reescrever as regras. E, de fato, se essa negociação avançasse, não seria apenas uma transferência. Seria um marco. Seria o momento em que o eixo do futebol mundial começaria a girar para um novo lado do mapa. Nos bastidores, há quem diga que essa proposta faz parte de uma estratégia calculada. A ideia seria atingir um nome com alto potencial de impacto global. Alguém que não apenas brilha em campo, mas movimenta marcas, gera engajamento e cria tendências. O alvo ideal não é só um craque, é um ícone midiático, alguém capaz de transformar qualquer camisa em objeto de desejo. O plano é claro: montar uma equipe que não apenas vença, mas encante, que transforme cada jogo em espetáculo e cada título em manchete mundial. Mas, para isso, é preciso convencer. E convencer alguém que já vive no topo, que já tem visibilidade, títulos e reconhecimento, exige mais do que dinheiro. Exige um argumento que vá além. Foi nesse ponto que a proposta encontrou resistência, porque apesar de toda a magnitude envolvida, ela esbarrou em algo que o dinheiro ainda não conseguiu comprar: o apego ao projeto atual.
Existe uma identidade construída, uma trajetória em andamento e, mais do que isso, um sentimento de missão inacabada. Fontes próximas à negociação garantem que a proposta foi recebida com respeito, mas também com frieza. Não houve empolgação, não houve dúvida prolongada. A decisão, segundo essas fontes, foi praticamente imediata. O que havia era convicção, e a resposta foi dada com a mesma objetividade com que a proposta chegou. Não se trata de rejeitar a Arábia Saudita como destino esportivo, trata-se de entender o timing, o momento, a fase e, acima de tudo, o que ainda está por vir no projeto atual. Há metas traçadas, planos em andamento e uma narrativa que ainda não chegou ao fim. Aceitar a proposta agora seria encerrar um capítulo no auge, mas sem o desfecho que ele merece. Nos bastidores, o recado foi entendido. A resposta foi dura, mas não ofensiva. Clara, mas não arrogante. Um não que não fecha portas, mas deixa claro que o momento ainda não é esse. E isso diz muito, porque nem sempre o poder está em aceitar. Às vezes, o maior gesto de força é permanecer. É olhar para tudo o que está sendo oferecido e, ainda assim, escolher o que já se tem. Isso mostra confiança, mostra segurança, mostra que, para alguns, a história ainda vale mais do que o saldo bancário. E essa escolha tende a ecoar no mercado, porque outros nomes também vêm sendo sondados, outros projetos também vêm sendo estruturados com base no mesmo modelo, cifras altíssimas e promessas imediatas, mas nem todos vão aceitar, e cada recusa muda o jogo, cada não força uma reavaliação, uma nova estratégia, e acima de tudo, evidencia que ainda existem outros fatores decisivos no futebol. Não é exagero dizer que essa proposta tinha tudo para ser aceita. Qualquer outra situação, em outro contexto, com outro atleta, teria provavelmente levado a um desfecho diferente. Mas dessa vez, o destino decidiu resistir ao dinheiro. E isso é raro. O mais interessante, porém, é observar como essa recusa foi recebida. Longe de gerar frustração total, ela parece ter sido compreendida como um desafio, como um sinal de que talvez ainda não seja a hora, mas que a porta está aberta para o futuro. Um futuro que, caso se desenhe da forma esperada, voltará a colocar esse nome na lista de alvos prioritários. Por ora, a resposta foi um não, mas não um nunca, um agora não. E dentro dessa negativa, há muito a ser interpretado. A estratégia, a lealdade, a visão de longo prazo, a respeito pelo momento atual e pelas metas ainda não alcançadas. Enquanto isso, o mercado observa, outros clubes acompanham e os torcedores reagem. Porque mais do que uma transferência ou uma permanência, estamos falando de uma mensagem, uma que diz que nem sempre o dinheiro vence, e que às vezes a escolha mais difícil é justamente a que define os verdadeiros gigantes do esporte. A proposta saudita continuará sendo um marco. Talvez em algum momento ela volte com ainda mais força. Talvez outras surgirão. O mercado não vai parar. Os olhos seguirão atentos, mas, neste momento, o recado foi dado. A resposta foi firme. E o mundo do futebol entendeu. Nem tudo pode ser comprado, nem todos os craques se vendem. E às vezes, o maior golaço acontece fora do campo. Agora queremos saber de você. Se fosse você no lugar dele, teria aceitado essa proposta? Comenta aí embaixo. O melhor comentário vai ser fixado no canal. Valeu e que Deus te abençoe.